na área de pesquisa e desenvolvimento, LACNIC. Vamos dar início ao tutorial que se chama Como proteger o roteamento global, o que fazer hoje e o que vem por aí. Antes de começar, conto a vocês a agenda dos tutoriais que se dão paralelamente. A Sala Costa del Sol falam sobre administração de recursos LACNIC, modos de segurança. Na Mesoamérica, vocês têm a apresentação do DNS, identificadores da internet. Nesta sala já disse que temos esse tutorial de como proteger o roteamento global. Para dar este tutorial, eu convido a Erika Veiga, que vai estar aqui comigo. Ela é membro do Conselho de Administração do LACNOG, coordenadora do Grupo de Trabalho de Roteamento e parte do Steering Committee de Manners. Bem-vinda, Erika. Vamos dedicar uns minutos para preparar aqui o cenário e começar. Hola. Hola, hola. No, porque como si me paro, si me pongo de pie, ¿cómo lo saco? Bueno, si quieren... Bom, as pessoas que estão lá no final da sala podem chegar um pouco mais perto. Assim, podemos ter uma melhor interação durante o tutorial. Hoje, teremos um tutorial com duas partes. Começamos com o presente da segurança no roteamento, que ações devemos tomar no dia de hoje, ou seja, o que está acontecendo hoje e o que está sendo usado. E teremos um pequeno intervalo e depois continuaremos com a parte seguinte. O que vem por aí no futuro? Vamos mostrar então toda esta parte teórica da segurança do roteamento. Tudo que vamos mostrar hoje de manhã será complementado com o laboratório e a prática que teremos na tarde. De tarde, vocês todos terão a oportunidade de configurar um cenário real com tudo o que nós vamos explicar durante o dia de hoje. Vamos iniciar, então, dando algumas explicações sobre incidentes de roteamento mais comuns que se apresentam hoje no mundo inteiro. E daí, começamos, então, apresentando as boas práticas que queremos mencionar neste tutorial. Obrigada a todos os que se aproximaram mais. Vamos ter microfones na sala, vocês estão vendo aí nos corredores, que apontam para as saídas da sala. Vocês têm os microfones para quem quiser fazer alguma pergunta no momento que nós indicarmos.
Bueno. Muito bem. Como a Érica comentou, vamos falar um pouco mais agora sobre quais são os problemas que temos hoje no âmbito global de roteamento, quais são os incidentes de roteamento mais comuns. E vamos apresentar alguns dados desses incidentes no mundo todo, também no âmbito regional. E depois vamos mostrar quais as técnicas atuais para mitigar esses incidentes ou tentar que não aconteçam. À medida que formos avançando, vamos mostrar as novidades que estão sendo propostas na IETF, que ainda não foram adotadas massivamente, mas que são propostas novas para complementar aquilo que já existe hoje. Começamos então. A ideia aqui é que nós façamos a nossa apresentação, mas todos os que quiserem, podem interagir, participar, tanto presencialmente como os de participação remota. Vamos fazer demos que vocês vão poder acompanhar nos seus laptops. E depois do meio-dia, teremos uma parte mais prática deste laboratório, que é complementar. Vocês vão fazer a configuração de routers, temos um cenário de testes para configurar esses routers e fazer uma simulação como se fosse um IXP e aplicar tudo o que vocês verão hoje. Vamos aos incidentes de roteamento. Vamos falar sobre os incidentes de roteamento, quais são os principais atualmente. Em primeiro lugar, falaremos sobre um hijacking ou sequestro de rotas. Este é um dos incidentes mais comuns e mais complexos de lidar. Em que consiste o sequestro de rotas? Consiste em anunciar recursos que não devemos anunciar, ou seja, uma organização anuncia prefixos e não tem autorização para anunciá-los na internet. Então, normalmente vocês recebem os seus endereços IP, IPv4, IPv6, o seu sistema autônomo do registro regional, como por exemplo LACNIC, ou do seu próprio provedor. Se vocês estão interconectados com outros operadores, estarão propagando por PGP esses endereços que lhes foram alocados. Mas o que acontece se vocês anunciarem endereços que não lhes foram alocados, ou seja, que são de outros, endereços de outros? Isso pode ocasionar um sequestro de rotas. Então, a ação de anunciar prefixos para os quais não estamos anunciados intencionalmente ou por erro. A maioria dos sequestros de rotas acontecem por erro de configuração. Então, é muito importante levar em conta tudo o que vamos mencionar. Também há muitos casos de sequestros intencionais. E para que isso acontece? Para desviar o tráfego que iria para um site, levando-o para outro site e fazer algo com esse tráfego. Por exemplo, infectá-lo, roubá-lo, roubar credenciais. Houve casos de roubo de bitcoins, fazendo sequestro de rotas, também de endereçamento de DNS, diferentes coisas. Se vocês mudam o servidor de DNS usado para uma coisa e o substituem por outro, vocês fazendo isso podem mudar todos os sites aos quais o tráfego se dirige. Nós temos um cliente aqui que é o 2001 DB8 FF00 Esse está conectado ao sistema autônomo 65501 e quer acessar esse IP 2001 DB8
FF0020. Então, vocês estão vendo que esse intervalo de peso está aqui nesse sistema autônomo 65.510, que tem o intervalo 2001 DB8 FF00/40. E esse tem um endereço IPv4, como vocês podem ver aqui. Como funciona isso na internet? Normalmente, esse sistema autônomo 65.510 publica esse intervalo de endereços ao 65.502. O 65.509 também recebe esse tráfego, vai ter uma tabela, então, com as duas rotas, né? O 2001 DB8 para o 65.510 e a 198.51, etc., para o ASN 65.509. Isso é um roteamento normal por BGP. Quando já tem, o 65.502 já tem as duas rotas, publica para os sistemas autônomos, então o 65.501 terá as mesmas duas rotas, agora com a S-Path, que é o S-Path completo, 65.510, mais para a direita, que é o que anuncia, e o seguinte, que é o 65.502, essa informação que é gerenciada pelo BGP, prefixos e S-Path. O cliente que está conectado aqui, quando quer chegar ao 2001 DB8 FF0020, o que ele faz? O que vocês fazem nas suas casas? Ele envia o tráfego ao provedor? Não faz nada, na verdade. O cliente não gerencia o BGP. Então, ele envia o tráfego para o provedor. O 65.501 vai ver as rotas que há para chegar ao 2001 DB8, vai escolher o de cima, por exemplo, e o 65.502 vai fazer a mesma coisa com esse tráfego e vai mandar para o 65.510. Isso é normalmente o funcionamento do roteamento na internet e também do BGP. A partir daí, são criadas rotas, os milhões de rotas que hoje existem na internet. O que acontece se o 65.509 decide anunciar um prefixo, que neste caso é o 2001 DB8 FF00/48. Observem que esse prefixo é o mesmo que está em cima, mas é mais específico. O de cima é /40 e este é /48. 65.509 começa a anunciá-lo, então. Aqui a primeira pergunta seria: o que o 65.502 deve fazer? Aceitá-lo ou não? Quem sabe responder? Eu estou em 65.509, publico o prefixo, vamos supor que vocês administram 65.502 e recebem essa publicação do 65.509. Isso está correto ou não? Esse anúncio está correto ou não? Em princípio, vocês não sabem. Vocês estão administrando, recebem aqui o 40, por aqui um /48, sei lá. De início eu não sei se está correto ou não. Pode haver algum tipo de mecanismo de ter se comunicado com o 65.509 e, de alguma forma, enviou o prefixo que vai anunciar ou que não. Então, em princípio, o 65.502 não teria por que não aceitar, então aceita. E coloca na sua tabela de roteamento, 65.509. Quando coloca aí, com a melhor rota para esse 48, vai publicar também para outros sistemas autônomos. Agora, o 65.501 já não tem uma única rota para o 2001 DB8 FF00, mas tem um /40 e um /48, então são duas rotas. Como vocês sabem, no roteamento, o mais específico vale mais do que o menos específico. Então, quando o cliente mandar para esse endereço, o tráfego vai ser desviado e vai chegar aqui. Isso aqui, tão simples, é um sequestro de rotas. De todo o tráfego que eu queria acessar, ou seja, do cliente, esse IP 2001 DB8 FF002.20, em vez de ir para o destino, vai parar nesse outro sistema autônomo que foi o que sequestrou a rota. Imagine se esse endereço fosse o endereço de um banco, onde vocês têm que entrar com as suas credenciais, ou se fosse alguma informação importante, por exemplo, que está sendo enviada
que é sensível. Bom, e quem sequestra essa informação pode fazer o que quiser com isso. Isso se chama o sequestro de rotas. O que acontece aqui? Por que isso acontece? Porque o 65502, em princípio, não tem forma de decidir se este pode anunciar este bloco ou não. Se esse bloco pode ser recebido ou não. O outro caso muito comum é o de route leaks ou fugas de rotas. Isso acontece quando se dão certas considerações. Por exemplo, determinado tráfego que eu aprendo não devo ensinar por outro. Por exemplo, os prefixos aprendidos do provedor não devem ser anunciados a outro peer ou a outro provedor. Se eu recebo prefixos do meu provedor, não tenho que voltar a anunciá-los para outro provedor, porque eu vou criar um caminho através de todo o sistema autônomo. Os prefixos que aprendemos também de um peer também não são anunciados a outros peers nem a outros provedores. Esses prefixos, isso é muito importante. O que aprendemos de um peer ou de um provedor só devem ser anunciados dentro da nossa organização ou aos nossos clientes, ou seja, para baixo. Neste caso, vamos supor que o 65511, esse ASN, é o provedor dos dois ASNs de baixo, o 65536 e 65537. Cada um está anunciando aqui o seu próprio prefixo, tanto para cima como para o seu par ou peer. O 536 está anunciando 2001 DB810 para cima e o 2001 DB810 para o peer. E esse faz a mesma coisa, DB820 para cima e para o par ou peer. Nesse cenário está tudo bem, isso é normal. O peering, quando vocês têm peering entre duas organizações, vocês anunciam as rotas entre as organizações, entre si e também aos clientes dessas organizações. Isso é o que está acontecendo aqui. Cada uma vai anunciar também para cima, porque está enviando para a sua própria rede ou seu provedor. Mas e se este não tiver filtros configurados, nesse caso 65537, o que ele receber, ele manda para cima, anuncia para cima. Isso é chamado uma fuga. Se ele deixar passar esse prefixo anunciando ao seu provedor, vai criar um caminho que, em vez de chegar diretamente, vai chegar por este lado, e não é uma coisa que nós queiramos. Neste caso, vemos com uma rota, mas o que acontece normalmente é que, sem filtros configurados, esse provedor deixa passar uma grande quantidade de rotas, gerando muitos inconvenientes. Por um lado, que o caminho seja mais lento, que sejam saturados os links que não estavam previstos. Nessas fugas de rotas, às vezes há uma fuga de uma tabela completa da internet. Isso cria saturação nos caminhos, algo que não deveria acontecer, o que não deveria ser publicado por esse ASN é publicado. Neste caso é muito simples, mas num caminho mais longo, poderíamos ver que uma parte do tráfego viria por aqui, outra por lá, afetando também o tráfego do 536, do ASN que termina em 536. Isso é o que se chama um route leak. Aqui vamos falar um pouco sobre os incidentes os principais incidentes que aconteceram na região. São estatísticas do Manners. A Erika faz parte do Steering Committee de Manners. Estes são alguns incidentes que foram do último ano, de setembro de 2024 a setembro de 2025. O que podemos ver aqui é que, no âmbito global, os incidentes, tanto em nível global como na região, a tendência é para baixo. Se olhamos para trás, nos anos, podemos ver claramente essa queda, esse declínio. Hoje estamos em torno de 600 como máximo, o pico de incidentes no âmbito global e de quase 150 na região, caindo. Como vocês podem ver, isso varia muito de mês para mês. Há diferentes considerações que devemos levar em conta. Em relação, por exemplo, aos carnavais e a baixa de incidentes na região,
Isso acontece no Panamá, mas também no Brasil, nos períodos de festa, como o Carnaval. Cai muito a quantidade de incidentes de roteamento. Isso vai variar mês a mês e podemos ver, então, que a tendência é para baixo. Nesse gráfico que se vê, o Manners chama dá outro nome, Misoriginations, Route Leaks. Route Leaks foi o que dissemos. Misorigination é chamado o hijack ou sequestro de rota, que é publicar alguma coisa com uma origem diferente da que deveria ser. E o Global não vamos ver muito no tutorial de hoje, mas tem a ver com a questão de anunciar coisas que não devem aparecer na internet, redes privadas, intervalos não alocados, sistemas autônomos que não estão alocados, que não deveriam aparecer. Isso não vamos ver porque deveria ser muito mais simples para permitir os seus prefixos. Os clientes finais deveriam permitir apenas os seus prefixos e não os intervalos que não correspondem. Isso que estão visualizando, este mapa, poderão encontrá-lo, é um relatório que montamos com a Erika, principalmente foi ela que fez, sobre os incidentes. É um relatório do ano passado que apresenta os incidentes na região da América Latina e Caribe. Temos um top 5 de países e aqui temos os 3 primeiros, Brasil, Argentina e Colômbia. Poderão ver no gráfico por cores, o Brasil ultrapassa a todos porque isso também está ligado ao tamanho do país e à quantidade de sistemas autônomos, de endereços. Então não é comparável de uma forma tão linear com o resto porque é tanto maior. Depois temos outros países como a Argentina, a Colômbia, com suas peculiaridades. Cada um tem seus próprios detalhes. Eu aconselho que vocês leiam o estudo. Também tem uma postagem no blog do LACNIC que resume os principais dados. Se quiserem pesquisar seus países, poderão visualizá-los aí com base nas cores. Aqui, por exemplo, entre os 3 principais países com mais incidentes, o Brasil, a Argentina e a Colômbia, aqui vocês têm os números. Tem algumas nuances. Por exemplo, no Brasil tem muito mais a percentagem de hijacks ou sequestros é bem mais alta no Brasil. Nesses 3 casos não temos route leaks, são 0, mas em outros casos, se vocês entrarem no detalhe do relatório, vão encontrar os route leaks. Neste caso não tem. Aqui só temos hijacks e bogus. No Brasil, 85% são hijacks, na Argentina são menos e na Colômbia são bem menos ainda. Só 48,5% de hijacks. E aí temos o crédito da Erika de que ela vai falar que todos adotaram RPKI, por isso que não acontece tanto. Então vejam como é diferente. O Brasil tem maior percentagem de sequestros ou hijacks do que os demais países. Por que acontece isso? Possivelmente porque o Brasil adotou mais tarde o RPKI e ainda o nível de adoção não é tão alto. A questão é que a adoção dessas medidas diminui os incidentes. Podemos observar no gráfico anterior, a gente visualiza isso no longo prazo e tem casos de estudos onde é visualizado bem claramente como adotar alguma dessas medidas que vamos referir vai contribuir para que os incidentes não possam se expandir e não ter o alcance que tinham antes. Agora, então, vocês já sabem quais são os incidentes de roteamento que a gente quer evitar, queremos procurar que não ocorram. E agora eu vou oferecer o microfone à Erika para que ela fale sobre as Northern Manners e o que podemos fazer para evitar esses incidentes. É uma armadilha sair dessa cadeira. Então,
As estadísticas que les mostraba. Com as estatísticas que Guilherme estava mostrando quanto aos incidentes que ocorrem no estudo, que é bastante completo, e a gente quis destacar os 3 países que são no topo desse top 5 dos países com maior quantidade de incidentes. Chama bastante atenção, isto é, podemos perceber que a maior percentagem são os anúncios boggons, que são todos os anúncios de rotas que normalmente conhecemos, que não temos que publicar para a internet, que são todas essas redes privadas, por exemplo, todos os segmentos reservados para questões de teste, todos os endereços, por exemplo, de loopback, ou endereços que não foram alocadas, que foram reservadas para documentação, segmentos privados. Isso me chamou pessoalmente muito a atenção, ver que mais da metade dos incidentes ocorridos na Colômbia fossem esses boggons. Mas há diferentes ações que podemos executar nas configurações que estabelecemos na nossa infraestrutura para prevenir, para evitar fazer esses anúncios, e que possamos, então, também proteger a nossa infraestrutura para não recebê-los. Lembrem que todo esse esquema de interconexão e como funciona a BGP, tudo o que nós anunciamos vai ser aprendido pelos peers com os quais estamos conectados, mas eles também vão publicar tudo isso para seus demais peers, e aí começa esse efeito cascata, onde começa a ocorrer um incidente a partir de um ponto, e em poucos minutos fica replicado de uma rede para outra, e vice-versa também. Vamos receber um incidente gerado em algum outro continente e vai chegar a atingir a nossa rede. Temos diferentes ações que normalmente conhecemos para executar, que são filtros, por exemplo, os que a gente coloca nas configurações, são os nossos roteadores de borda, onde recebemos todas as nossas rotas. Temos mais ações mais específicas para prevenir toda a questão de publicação de IPs falsificados, criação de listas de acesso, mas começa a se desenvolver com esse grande crescimento que tem ocorrido no âmbito dos incidentes, as novas redes, a quantidade de redes novas que temos. Então é preciso que a gente possa criar uma estrutura onde possamos estabelecer. Só um pouquinho que não consigo avançar com os slides. Pronto. Então, é uma estrutura onde nós podemos estabelecer ações específicas para executar podemos executar na nossa infraestrutura, e então possamos evitar que esses incidentes ocorram. Aí é que surge o Manners. Levante a mão aqui na sala quem já ouviu falar sobre essa iniciativa do Manners. Bom, temos algumas pessoas, mas são poucas. É uma iniciativa no âmbito global. São as normas mutuamente acordadas para a segurança do roteamento e está especificamente focada em gerar ações específicas para melhorar a segurança, a confiabilidade do sistema global de roteamento, principalmente tornando mais ciente o grupo de pessoas operadoras de rede e promovendo um grupo crescente de apoios, onde estamos não apenas os que operamos redes, mas também outros grupos que começam a ser importantes neste ecossistema da internet, como provedores de conteúdos, de serviços na nuvem, fabricantes de serviços de rede, os pontos de troca de tráfego de internet. Então, começa a se gerar um grupo crescente de apoios onde se estabelecem ações específicas para cada um deles. Então, temos que estar bem cientes de que nós somos responsáveis por executar essas ações na nossa infraestrutura e ter uma responsabilidade coletiva com relação às demais estruturas para gerar as ações e, então, cuidar a nossa rede e também as demais. Então, podemos também demonstrar de alguma forma essa capacidade para resolver problemas e que quando
ocorra algum incidente, nós possamos responder a esses incidentes de forma rápida e eficaz. Então, temos que o Manners especificamente vai dar as soluções e ações nos programas que eu vou mostrar mais adiante. Você focar em resolver 3 tipos de problemas específicos. Temos os problemas ligados à informação de roteamento que é incorreta. Aí estamos nos referindo a esses casos que mostrava Guillermo. Na parte dos route leaks, ou escape de rotas, ou anúncios de bogons que fazemos na nossa infraestrutura. E também a parte de sequestro de rotas, quando a gente anuncia um prefixo de um sistema autônomo que não tem permissão para anunciá-lo, e geramos esses incidentes ligados ao tráfego de IP com origem spoofed ou falsificada. Tudo isso de gerar ações para fazer anti-spoofing na nossa infraestrutura, e também ligados à coordenação e colaboração entre os operadores de rede para responder de forma imediata quando ocorre algum incidente e poder mitigar os incidentes em tempos relativamente baixos. Os programas existentes atualmente no Manners são 4. O primeiro desenvolvido foi o de operadores de rede, que se refere a um grande grupo. Somos os que entramos nessas ações, que somos finalmente todos os provedores de serviços de internet, todas as entidades finais que gerimos recursos IP, IPv4, IPv6, sistemas autônomos. Temos um programa específico para IXPs. Cada vez temos mais pontos de troca de tráfego na internet, nos países. E aqui temos uma organização que reúne todos eles, o LAC-X. Temos também um mapa bastante grande dos pontos de troca de tráfego que existem. E temos um programa também específico para provedores de conteúdo, CDNs e provedores de serviços em nuvem. E também o programa para fabricantes. Então, esse é o grupo que vai crescendo. Vamos somando membros a essa iniciativa. Essa é uma certificação que pode se obter quando nós, como provedores de serviços de internet, realizamos e executamos as ações. Então, vamos ter a certificação de que cumprimos o Manners. É uma iniciativa global que inicialmente foi desenvolvida pela Internet Society e agora está nas mãos da Organização Mundial Cyber Alliance. E daí é que são promovidas todas essas iniciativas, a adoção das iniciativas, e entregam-se certificações para quem adota essas ações. Vamos nos focar hoje nas ações descritas para o grupo específico de operadores de redes, onde temos essas 4 ações que nos mostram especificamente quais são as configurações para cada uma das ações que temos que executar na nossa infraestrutura para que tenhamos informações de roteamento corretos e também conseguir uma boa comunicação entre os operadores de rede. Como falei no início, temos a filtragem, que essa ação é bastante conhecida por nós. Quando começamos a fazer a análise inicial para executar a certificação, a gente percebe que esta ação tem uma percentagem bastante alta nas infraestruturas em geral, já foi executado, já se fizeram todas as configurações de filtragem. Para que vocês possam ter essa certificação, vocês vão fazer uma análise, um diagnóstico atual da sua infraestrutura, o que vocês executaram até este momento e o que deveriam ainda fazer para conseguir a certificação. Em muitos casos, de fato, muitas vezes são mínimas ações as que vocês têm que tomar para isso. Depois temos as ações para anti-spoofing, dessas 4 ações que eu mostro. A de anti-spoofing não é obrigatória para conseguir a certificação. Na parte de anti-spoofing, a gente se foca bastante na configuração de listas de acessos, de ACLs, ou de configuração de alguns mecanismos
especificamente nas interfaces dos equipamentos, onde temos que bloquear esse endereçamento que pode ser falsificado, e também os mecanismos que, por exemplo, se somos o grande provedor de serviços de internet, o que usamos para validar que os prefixos que são anunciados por nossos clientes sejam realmente deles, que tenham sido atribuídos a eles. Depois temos as ações de coordenação. É uma das mais simples também de executar, onde temos todas as informações que a gente entrega de forma pública para sermos contatados rapidamente quando ocorre algum incidente, bancos de dados existentes no âmbito mundial, onde temos que registrar nossas informações. Será que vocês conhecem algum banco de dados onde nós, em geral, fazemos as pesquisas, onde temos um número de sistema autônomo, um prefixo, e queremos saber a quem pertence? Qual é o banco de dados que vocês acham que usamos? Qual é a primeira que vocês pensam que usamos para essas consultas? Será que alguém sabe? Alguém falou o Ruiz. É uma base, um banco de dados global que nós também alimentamos com nossas informações e de nossos bancos de dados, dos bancos de dados como Ruiz, até bancos de dados que têm informações mais específicas e também mais detalhadas, como PeeringDB. Nós podemos entregar informações do que temos na nossa infraestrutura, mas também o que é mais importante, o que é que nós anunciamos, como é que anunciamos e quem poderia oferecer suporte ou reagir na hora que ocorra algum incidente. Mas hoje vamos nos focar nesta ação, que aqui destacamos, a quarta ação, assinalada no que é a certificação do Manners, que é a ação de validação global. Nessa ação, vamos ter diferentes mecanismos e configurações que podemos realizar na nossa infraestrutura para mitigar este tipo de informações de roteamento que não são corretas. E também poderemos validar que as redes e as informações que nós recebemos são corretas, que tem origem correta, e temos vários mecanismos para isso. Então agora vamos entrar na explicação do que são essas ações para o cumprimento da ação de validação global. Então, como eu assinalo, temos vários mecanismos, talvez muitos vocês já estejam implementando, a de filtragem, geração de listas de acesso. O Manners nos possibilita ter tudo na mesma cesta e conhecer essas ações específicas para saber se estamos executando essas ações e também se a rede com a qual nós temos algum tipo de relação de peering também executa e podermos ter maior confiabilidade no sistema de roteamento no âmbito global. Então, já focados em cumprir o que é a ação de validação global, então agora vamos passar para fazer a revisão dos mecanismos que vamos usar na parte de validação global, quando o controle me deixar passar para o próximo slide. Bueno, pásalo aí, pero... bueno, antes de passar... Então, antes de passar para isso, eu queria referir o que falava da certificação. Ela é no âmbito global e são identificadas ações específicas para cada um dos 4 programas que eu acabei de referir, que funcionam no Manners. Nós, como operadores de rede, por exemplo, vamos começar a implementar as ações e vamos poder identificar, por exemplo, que em alguma das implementações dessas ações, quando nós temos o visto de que já estamos cumprindo essas ações e as ferramentas, então nos oferece as informações que precisamos, ou talvez seja difícil, em alguns casos, para alguns provedores de serviços de internet, cumprir essa ação de anti-spoofing, onde pedem gerar uma série de listas de acesso e talvez não conhecemos os mecanismos para fazer isso de forma automática e for complicado, nós podemos encaminhar comentários ou solicitar informações
quanto a este processo do que é a certificação do Manners. Essa participação é feita de forma pessoal, não é preciso representar nenhum tipo de organização. Nós, como operadores de rede, que sabemos da infraestrutura que temos e que operamos, e eu acho que nessas ações tem algum tipo de, não vou dizer relação quanto ao que de relação com o que se mostra quando se está medindo, podemos mandar comentário e, de fato, quero convidá-los para que participem desse grupo. Se começarem a participar da implementação da iniciativa e vocês acham que algum desses âmbitos pode se fortalecer mais ou poderia se acrescentar uma ferramenta, que deixem isso nos seus comentários para que nós, da parte da direção, possamos fortalecê-lo. Isso que tem sido criado ao longo dos anos e tem sido fortalecido com base nos comentários e as experiências da comunidade. Portanto, o intuito é poder continuar a melhorá-lo. Hoje temos 4 programas, antes tínhamos só o de operadores de rede, os membros estão crescendo, mas nós precisamos do seu feedback para saber se com essas ações e a forma como estamos fazendo, ou como está assinalado no Manners, realmente conseguimos mitigar ou responder a isso que estamos procurando responder. E agora sim, vamos passar a explicação do que são esses mecanismos que temos na parte de validação global. Então, como a Érica comentou, vamos nos enfocar na ação da Manners relacionada com a validação global. Então surge a pergunta: como obter informações para além do nosso sistema autônomo? Lembrem do primeiro exemplo, do hijacking, ou sequestro de rotas. O sistema autônomo começa a anunciar um prefixo e nós não sabemos de antemão, quando recebemos esse prefixo, se ele é correto, ou seja, se é correto que este ASN o anuncie. Aqui no exemplo, temos uma interconexão entre sistemas autônomos 65501 e 502. O ASN 65501, quando anuncia, sabe bem o que deveria saber, que é aquilo que deve anunciar. Não há muito problema aqui. O 605.501 deve fazer bem o seu trabalho, mas pode não fazer as coisas muito bem e anunciar coisas que não deva anunciar. Mas se vocês vão publicar e vão se interconectar com o BGP, deveriam saber que redes devem publicar, porque são as redes da sua organização ou dos clientes aos quais vocês fornecem trânsito. Se vocês têm clientes aos quais querem publicar as suas redes na internet, vão saber quais são os clientes, as redes, isso é o que devem publicar para os outros. 65501 sabe tudo que está do lado de lá, do lado esquerdo, sabe as suas redes, quais são suas redes próprias, as dos clientes, e quando publica, deveria aplicar filtros em BGP, por prefixo, por SPA, por comunidades, usando diferentes formas para garantir que só publica o que deve. Simplesmente uma medida de Essa é uma medida de filtragem tradicional em BGP. Vocês se conectam com outra organização e não publicam tudo, só aquilo que devem. como uma organização. É o que devem fazer como organização interconectada. Quando vocês aceitam O problema é quando vocês aceitam prefixos, vão publicar coisas, então 502. que não sabem, então
que não sabem, poderiam publicar uma rota por padrão, aceita ou não aceita? Poderia publicar um conjunto de rotas, poderia publicar as rotas do 65502 sozinhas, ou poderia ter outros por trás que tem que publicá-las. Então, vocês do 65501, vocês não têm como saber antecipadamente o que vocês devem aprender do 65502, qual prefixo, quais sistemas autônomos estão por trás, quais anúncios fazem esses sistemas e assim por diante. Então, aí é que está o problema, como vocês podem visualizar na parte de cima, os anúncios é relativamente simples. Se vocês conhecem sua organização e seus clientes, vocês vão saber como filtrá-lo e vão fazê-lo com os filtros de BGP, com a forma mais tradicional. Agora, quando vocês recebem de outros, vocês não sabem o que o outro vai publicar e vocês não têm como resolver se isso que estão publicando para vocês está certo, é correto ou não. Então, aí é que começam as questões de IRR e RPKI. Então, do que precisamos? Como falamos no BGP, vocês não sabem antecipadamente. Ele não tem mecanismos que assinale este sistema autônomo pode publicar estas redes. Não, o sistema autônomo publica e vocês resolvem se vão aceitá-lo ou não. Então, temos essas duas funcionalidades, que são dois bancos de dados externos do BGP, externos dos roteadores ou routers, que são formas de verificar se as informações que recebemos via BGP são corretas. Então, aqui temos o BGP, não tem mecanismos intrínsecos que possibilitem verificá-lo. Então, vocês vão ver hoje no período da tarde, quando estejam no laboratório, vocês vão poder ver, quando vocês podem BGP Network, colocam a rota e começam a publicá-lo para outros locais e não há outro mecanismo, o BGP não tem uma coisa que diga, ele não tem atribuído esse prefixo. Vocês publicam e pronto. Então, a forma de contrastar que isso pode ser feito ou não é por meio de dois bancos de dados externos. Esses são dois mecanismos diferentes. Um é o do Internet Routing Registries e outro é o RPKI, o Resource Public Key Infrastructure. O que fazem as organizações eles falam, esses são os prefixos que eu vou publicar com o meu sistema autônomo. Isto é, meu sistema autônomo vai gerar esses prefixos e quando vocês estão do outro lado, vocês poderão verificar se o sistema autônomo está falando que vai publicar determinados prefixos. Então, vocês aí já têm a forma de detectar esses prefixos, assim, e ver, bom, esses prefixos podem ser publicados por este sistema autônomo e estes não. Então, aí é que esses bancos de dados vão ajudar. Então, o que são os IRR ou Internet Routing Registries? É um mecanismo bastante antigo, começou a ser usado lá em meados dos 90. E trata-se de um banco de dados com informações que se guardaram em determinado formato. O mais conhecido dos IRRs é o RADB, que tem o IRR com suas peculiaridades. Mas aqui temos uma lista de vários, aqui não estão todos, mas tem várias organizações que administram o IRR, que é usado para publicar as rotas. Então, nesses bancos de dados, as organizações definem suas políticas de roteamento, definem o que vão publicar e como vão fazê-lo, e os operadores dos ISPs vão usá-lo para gerar filtros, muitas vezes até podem fazê-lo de forma automática. Existem ferramentas para isso. Vamos ver que podem usar algumas ferramentas para usar esses filtros. Então, essa é uma forma, como eu falei, é mais antiga, e os operadores vão gerando as informações dos prefixos que vão publicar. Esse aqui é um exemplo do tipo de registros que encontram no IRR. Aqui, por exemplo, temos o de cima, um Route 6, é um objeto que estabelece um prefixo IPv6
e vários dados sobre isso, especificamente o Origin, que é a terceira linha, que é 64135. O que isso assinala é que o 2803, 2.9910, 2.8000, 2.2.2/34 tem que ser originado pelo sistema autônomo 64135. Depois vocês têm mais dados sobre quem é que faz a manutenção do registro, a extensão máxima com a que pode ser publicado e mais alguns detalhes. Com essas informações, vocês já sabem que se o prefixo /34 que vocês têm aí foi originado em outro sistema autônomo que não foi o 64135, vocês podem rejeitá-lo, porque não bate com o que foi declarado nos IRRs. Nós vamos ver isso mais adiante em maior profundidade. Por outro lado, RPKI. RPKI é mais moderno. Eu acho que é do final de 2010, no final dessa década foi que começou a ser usado. Ele estabelece uma infraestrutura de chaves públicas especializada para ser aplicada no roteamento. E aqui a diferença com o anterior é que é mais sólido do ponto de vista das autorizações e de como ele certifica a validade das informações. Então, tem uma API com certificados e vai montando uma cadeia a partir da raiz, que são os registros regionais. Então, pode-se verificar as informações criptografadas para verificar que o que a gente colocou no RPKI é válido. Então, aqui o que acontece é que quando o LACNIC entregar recursos IPv4 e IPv6 ou ASNs a uma organização, seja um ISP, uma organização, um usuário final, o LACNIC, além de atribuir esses endereços, vai entregar um certificado digital, que no caso da maioria dos usuários, esse certificado é armazenado no sistema LACNIC, e vocês não irão visualizá-lo, mas para que entendam é assim, é um certificado que o que outorga é uma prova de que a organização é a quem tem esses recursos. Com esse certificado, com a assinatura associada ao certificado, vocês podem assinar objetos que são os ROAs. E isso é, de fato, o que o RPKI define. No caso dos IRRs, é um banco de dados plano, onde vocês, com o usuário, fazem sua autenticação e vão definindo os objetos. No caso da RPKI, tudo está assinado digitalmente. Então, esses objetos que são equivalentes aos do IRR, ou do Route ou Route 6, o que eles têm é que eles também podem estar assinados digitalmente. Vocês criam um objeto, um ROA, que o que faz é associar um conjunto de endereços com um AS de origem, ou sistema autônomo de origem. A diferença é que está assinado de forma digital. Além disso, RPKI define, lembrem que no caso do IRR, eu falei o que podem se fazer com isso. As organizações podem criar filtros para os routers ou roteadores, às vezes podem fazê-lo de forma automática. Hoje à tarde vamos ver como podemos fazê-lo de forma automática. E eu falei que tínhamos ferramentas para configurar filtros, mas isso é uma coisa que é costume fazê-lo assim, não tem nada... Não faz parte de uma norma, mas no RPKI tem um mecanismo que é denominado validação de origem, e a gente vai ver agora como é que isso funciona. Lembrem dessas coisas, os route objects que associam prefixos com sistema de origem no IRR, e os ROAs que no RPKI associam os prefixos com sistema de origem, e no caso do RPKI, estão assinados de forma criptografada e eles então vão poder evitar que outra organização venha a criar um ROA falso. Aqui fazemos uma revisão do que vimos e também fazer algumas perguntas antes do intervalo.
Temos ainda algum tempo antes do intervalo. Faremos então primeiro uma revisão e algumas perguntas. Temos alguns prêmios também. Uns presentinhos. E agradecemos ao campus do LACNIC, que não sei se Maria e Alessandra estão por aqui, mas elas doaram esses objetos para que aqueles que responderem bem as perguntas. Vamos fazer uma revisão. Começamos falando de incidentes de roteamento, sequestros e fugas. Lembrem que os sequestros consistiam em anunciar prefixos que nós estamos autorizados a anunciar ou não são da nossa organização. Isso não é totalmente certo, porque há muitas organizações que anunciam prefixos de outras, mas sem autorização da organização para publicá-lo. Isso seria um sequestro. Depois falamos sobre este âmbito, esse arcabouço das normas de roteamento, melhores práticas e as ações que temos e programas dentro desse âmbito. Especificamente, nos enfocamos no programa de operadores de rede com 4 ações. E o que explicamos, e além dos mecanismos indicados pelo Guillermo, que devemos implementar. Falou sobre IRR, RPKI, que fazem parte do cumprimento da ação de validação global número 4. Vimos agora há pouco os mecanismos, quais são os incidentes que queremos evitar, como seriam as boas práticas e os mecanismos para conseguir obter essas informações. Vamos ver mais detalhadamente agora aquilo que vimos hoje de manhã. Até aqui vocês têm alguma pergunta? Ou comentário, alguma dúvida? Os participantes que estão conectados remotamente no Zoom sabem que tem a sessão o painel de perguntas e respostas, onde podem deixar suas perguntas ou seus comentários. E aqui da sala nós vamos responder. Porque tú haces el demo, ¿sí? Porque tú haces el demo, ya entras hasta el demo. No, todavía no. Está más adelante. Bueno, vamos. Então vamos ver como usamos esses mecanismos de validação. Temos aqui um exemplo de um peering de dois ASNs. Cada um tem a sua rede, uma IPv6 e uma IPv4. Queremos ver quais são as organizações que registraram seus prefixos no IRR. Primeiro vamos ver a parte do IRR. Elas têm os seus prefixos registrados no IRR. Então, o que podemos fazer aqui é, por exemplo, 65501. Lembrando o que dissemos no início, esse ASN sabe o que deve anunciar, mas quer saber o que deve receber do 502. O que faz? Consulta o IRR e lhe pede os prefixos IPv6 e IPv4 que este ASN tem, ou que declarou que ia anunciar. Então faz esta consulta ao RUES. A primeira consulta com este sinal de admiração, de exclamação, diz quais os prefixos IPv6 que o prefixo que termina em 502 tem no IRR. E de baixo vemos os prefixos que o 65502 definiu no IRR.
vocês veem aí uma lista bem curta, um prefixo 48 no primeiro caso e um 24 em IPv4 no segundo. Esses símbolos, vocês podem ver aqui se quiserem. Esta é a forma mais básica para que vocês entendam. Se vocês, por exemplo, consultarem desta maneira, qualquer sistema autônomo vai dizer o que registrou no IRR. Se não registrou, não vão poder ver nada. Vocês podem fazer esse teste fazendo com o ASN conhecido para ver a lista de prefixos. Necesitando esta que dijimos. Aí vocês têm a informação que precisamos. Bom, aqui temos o 65501, o que estava em vermelho, que era a pergunta de onde tiro isso, já sabe que o que vai anunciar o 65502. Como tirou isso? Soube disso com o comando de consulta do RUIS, ou seja, consultando com o RUIS ao IRR. Já tem essa informação, pode aplicar então filtros estaticamente e já está resolvido. O IRR tem um passo um pouco mais complexo que o RPKI. É a possibilidade de definir os AS7s. Nesse caso, se o 65502 tiver outras coisas conectadas por trás, além dos prefixos de 65502, precisaríamos permitir também estes ASNs, estes prefixos. Ou pelo menos os prefixos das organizações aos quais o 65502 vai levar trânsito. Pode ser que o 65502 só dê trânsito aos dois ASNs de cima e não ao de baixo. Isso é definido pelo próprio ASN, ou seja, o provedor. Se vocês se conectam com outro provedor, terão que pagar esse provedor para que dê trânsito para outro lugar na internet. Pode haver casos onde apenas a conexão é só feita por peering. Então, 65502 não tem por que dar trânsito, enviar trânsito. Então, não é tão simples como vocês podem ver, saber se essas publicações devem ser aceitas ou não. Vai depender de casos de relações comerciais entre organizações que não tem nada a ver com questões técnicas. O 65502 vai definir, com esses AS7, vai poder definir o conjunto de ASNs aos quais vai enviar trânsito. Como vocês sabem disso, consultam o IRR e precisam saber que existe então esse AS7. Esse AS7 é definido pelas organizações no banco de dados chamado PeeringDB. Aí vocês descobrem o AS7 das organizações às quais o 65502 vai enviar tráfego ou trânsito. O AS7 é um conjunto de sistemas autônomos, é o nome que está aí em cima, chamado AS Trânsito, precedido pelo número do sistema autônomo, que termina em 502, e seus membros. Se vocês consultarem o sistema do LACNIC, vão ver que há muitos AS7 configurados. Assim, o 65501 consulta o AS7, já sabe quais são os ASNs, e depois faz a consulta que vimos agora há pouco para tirar os endereços IP de cada ASN. Aqui temos um exemplo, não sei se dá para ver muito bem, a criação de um AS7. Esta é apenas a interface do LACNIC, não vem muito ao caso. Mas é bom saber o conceito, para que serve quando quiserem criá-lo ou quando quiserem usá-lo. A criação, neste caso, é segundo um AS7 do LACNOG. Embaixo vocês têm os ASNs que permitem isso. Vamos mostrar um exemplo. Há ferramentas que permitem
facilitar este trabalho. Se eu tiver que fazer cada coisa que eu disse, por exemplo, consultar o S7, tirar todos os ASNs, voltar a consultar o RUIS, fazer isso por cada ASN e tirar a lista de prefixos de cada um para armar a lista de acesso, vai dar um trabalho enorme. Então, há ferramentas como esta de BGPQ4, vocês coloquem aí o URL de consulta, o nome na lista de acesso, tem um formato, está no formato de Cisco, mas há outros formatos, e o AS7. E aí ele traz, no primeiro caso, o prefixo IPv4, no segundo IPv6, devolve a lista de acesso que deve ser aplicada na interface de acesso do router. Esta permitiria, por exemplo, apenas IPv4 e esta 2 intervalos IPv6. Se vocês virem o exemplo anterior, quando vocês consultam por IPv4, vão ter só do 509, que é 198.51.100/24. Quando consultam IPv6, vão receber o FF0 e ABCD, que são os dois ASNs da direita acima. O exemplo deveria estar a mesma coisa. Sim, aqui temos a mesma coisa. FFF0 e ABCD e também o endereço IPv4 acima. Então, assim vocês obtiveram as redes que devem permitir. Vamos agora passar a uma demo para que vocês vejam o uso do IRR. Bueno, entonces ahí... Nesta demo, vocês vão o Guilherme vai começar a compartilhar. Queremos mostrar como vocês podem utilizar esse banco de dados IRR para fazer consultas e começar a obter informações valiosas a partir do mecanismo do IRR, do banco de dados, para gerar algum tipo de filtragem da sua infraestrutura ou definir o que o Guilherme mostrava que era esse AS7, porque sistemas autônomos devem transitar as publicações que faço. Bueno, lo primero que voy a hacer. A primeira coisa que vou fazer é mostrar um exemplo de uma consulta simples, o IRR, Sistema Autônomo 28.000, do LACNIC. Fazemos o RUIS menos H. Isso indica qual o IRR que estão consultando. Poderia ser o RADB, que tem um mirror, ou espelho. Alguns mais globais que copiam todos os IRRs que andam por aí. Como eu disse, são muitos. O RADB, o NTT são os que vocês podem consultar e vão dar informações sobre tudo. Neste caso, eu consulto do LACNIC. Aqui tenho, então, informações sobre o ASN, quem o mantém, etc. Puedo hacer, por ejemplo, Outra coisa que eu posso fazer é consultar um IP do LACNIC. Vou colocar aqui um do LACNIC, mas vocês podem fazer a mesma consulta com um IP diferente. acá consulté por la dirección. Aqui eu consultei o endereço 207.84.0, é uma que eu me lembrei, do LACNIC. Vejam o que me dá um objeto route e route 6, lembram que nós falamos sobre isso? Se vocês estivessem se interconectando com esse sistema autônomo do LACNIC, 28.000, neste caso vocês sabem qual é a rede, mas vamos ver como poderiam gerar a lista de todas as redes. O route nos dá o endereço, que é o prefixo 23 neste caso. Eu consultei o 84, mas está me dando não 24, mas 8485. E o ASN de origem, que é o 28.000 do LACNIC.
Aí você já tem algumas informações. Também temos o objeto maintainer, que é um dos objetos que vocês podem usar para fazer a consulta ao IRR para obter a lista de todos os objetos criados sob o mesmo maintainer. Aqui vocês estão vendo esse maintainer. Se fazemos a consulta, que está mais abaixo, nesses flags que vocês têm aqui, como aqui temos o sinal de exclamação O, sinal de exclamação e a letra O. Podem ver no link que eu deixei num dos slides anteriores. A apresentação vai ficar na página do evento. Se fizerem esta consulta, vão obter todos os objetos criados por esse maintainer, que é o do LACNIC. Aí terão uma lista muito longa de coisas, e se olharem para trás, verão esse S7, servidores Ncast. Aqui tem um S7 chamado S64845, esses servidores Ncast, e diz quais são os sistemas autônomos em que aparentemente o LACNIC tem esses servidores. Vejamos alguma consulta. Vou mostrar uma mais do LACNOG, porque essa vocês vão fazer de tarde. No caso deste maintainer, é o maintainer do LACNOG. Esta é a consulta, é igual, só modifiquei o maintainer. Vai me dar então os endereços, os route objects e os AS7 criados pelo LACNOG. Nesse caso, só tenho alocado um prefixo IPv6, por isso este é um IPv6/32. LACNOG só tem alocados prefixos IPv6. Por isso não vemos objetos routes, só route 6. Temos aqui o /32 com o sistema autônomo de origem. O que é importante aqui é esta associação, prefixo ASN de origem. Um 33, que é o mesmo ASN de origem. Um /34, mesma coisa. Aqui outro /34, que não é o mesmo que o anterior, com outro ASN de origem. Vejam que o anterior era 64.135 e este termina em 136. Esta organização diz, então, que alguns prefixos são publicados por um sistema autônomo e outros com outro. E as informações dos dois ASNs. Aqui temos o S7, que vocês verão de tarde, chamado LabRPKI, permitidos 1. Depois o Nico vai explicar que inclui os sistemas autônomos que permitem, bom, para alguns usos, 28.000, 28.001, bom, todos esses números que vocês estão vendo aí. Os AS7, então, podem cumprir mais de uma função. Aqui estão definidos. Já verão que se usam para filtrar as listas, por exemplo, que aprendem. Temos outros. Se quiserem, podem nos dar algum ASN, podemos ver se há coisas criadas no IRR. Se não criaram AS7, podemos ver os objetos, fazer a consulta e ver os objetos. Route e Route 6 seriam os segmentos alocados às organizações, aqueles que estão sendo roteados com seu ASN. Alguém que quiser nos indicar um ASN para fazer uma consulta, que se aproxime do microfone. Os remotos também podem fazer essa mesma indicação usando o chat do Zoom.
Estamos fazendo vocês dormirem aqui. Um sistema autônomo. Bom, aqui apareceu alguém. E o microfone não funciona. Agora sim. Sou Celso Sanchez, Unic Chile, sistema autônomo 27678. 27678. Então, o primeiro a fazer é consultar aqui o AS 27678 para saber que é o sistema do NIC Chile. Tiro aqui o maintainer, pego este dado e vou fazer usar a mesma consulta que eu fiz antes, só que vou mudar o maintainer. Aqui vai me dar todos os objetos criados por esse maintainer desse ASN. Vamos olhar lá em cima para ver onde começa. Podem ver que há muitas coisas aqui. Quiero llegar al comienzo, pero acá. Bueno. Aqui temos um prefixo /23 em PP4, publicado com o sistema autônomo que ela disse, 27678. Um /24. Não, é outro intervalo. Que também está no mesmo ASN. Aqui um /24 com outro ASN. Vejam, aparece aqui uma novidade. Víamos duas publicações ou dois prefixos declarando que vão ser publicados pelo ASN que criou esses registros. Aqui o objeto route 194, bom, que termina em /24, tem como ASN o 52304. Aqui estão dando a possibilidade a outro ASN de gerar este prefixo. Também mostra qual é o max length, o comprimento máximo desse prefixo. Aqui também temos o que disse a Érica, temos um /22 com max length de 24. Isso estaria permitindo que o sistema autônomo 27678 origine um /22, mas também um /23 e um /24, dentro deste intervalo. Aqui temos vários ASNs. Vamos continuar vendo. Este tem muitos. É interessante ver isso com outros sistemas autônomos que são autorizados. Também tem IPv6. Esse 7, eu não sei, eu acho que tinha. Esses são todos os prefixos publicados de diferentes ASNs, mas não vemos a S7. Temos uma longa lista, como vocês podem ver. Esse mesmo comando vocês podem fazer usando seus terminais. Faremos a consulta do S7 266783, indicado por Fernando Leon, participante remoto. Fernando Leon. AS 266783. Fazemos a mesma coisa. 26783. Aníbal Humberto, do Equador. Novamente, pegamos o maintainer, tomamos esse dado. Vamos colocá-lo aqui. E vamos ver tudo o que tem. Aqui temos o S7.
AS Self, Aníbal Humberto Henriques Moncajo. Temos 2 sistemas autônomos. Vamos ver aí. Esse tem um IP Transit, por exemplo, o que termina em 783. Aqui não diz, mas fica indicado que este é o S7. Então, definem assim, aqui as SNs vão enviar trânsito. Neste caso, 2824, bom, que termina em 668. Outro que, chamado S-Full, vejam que interessante. Como parte do S7, lembra que eu disse que os membros eram ASNs, mas eu não disse que podem ser outros AS7. Neste caso, é recursivo, tem como membros outros AS7. ASP Transit, ASC Self, AS SDN. O IP Transit vimos agora há pouco, e também o Transit, também o que vimos agora. Aqui temos o 113344 e 40027. Esse é um exemplo bem completo, depois estão as redes que vimos. Simplesmente cada prefixo com o sistema autônomo de origem. Fazemos outra? Sim. Depois quero lhes mostrar o de BGP4. Só um pouquinho. Sim. Vamos fazer agora a consulta do AS encaminhada por Jenny. Jenny Suntura, 26210 26210. Não tem, não está no IRR. O 26210. Então, neste caso, este sistema autônomo não definiu nada no IRR. Como funciona, o funcionamento do IRR do LACNIC é um pouco diferente de outros. Eu acho que devo explicar uma coisa que não falamos ainda. No caso dos IRRs, normalmente, quem tem o sistema autônomo é quem define os objetos. Então, por exemplo, o 26210, quem faz a gestão desse sistema autônomo é quem pode criar todos os objetos. Todos esses route 6 ou route são gerados pelo 26210. No caso do IRR do LACNIC, as informações são geradas, a maioria de forma automática, via RPKI. Então, no caso do LACNIC, o 26210, o que tem que fazer é criar os objetos, os ruas em RPKI, e depois habilitar o IRR. Na hora que habilita o IRR, o sistema do LACNIC vai criar automaticamente, a partir da informação dos ROAS, além de outras informações do RUIS, vai criar todos os objetos route e route 6 necessários. O que não estará, porque não está no RPKI, são os ASSEC. Esses devem ser criados manualmente por quem faz a gestão ou gerenciamento do sistema 26210. Então, quem faz a gestão do sistema é quem faz essas coisas. No caso do... Só mais uma coisa, desculpem. Se vocês usarem outro IRR que não é o do LACNIC, normalmente o que ocorre... vocês falam de alguma forma, eu sou o gestor deste sistema autônomo, por exemplo, um RADB, vocês se cadastram, pagam para poder usá-lo, e vocês falam, eu sou este sistema autônomo, e depois que foi autorizado, podem criar objetos com esse sistema autônomo. Mas a autorização não é muito elaborada. Não quer dizer que vocês são autorizados e podem criar qualquer coisa com esse sistema autônomo. Então, no caso do RPKI, é diferente. Aí usa uma APKI, como a gente viu. Então, unicamente quem tem atribuído o certificado associado aos endereços vai poder criar os ROAS. Mas, além disso, no modelo de RPKI,
cria os objetos não é o dono do sistema autônomo, mas, entre aspas, os endereços, quem faz o gerenciamento dos endereços. Então é diferente, aqui é o sistema autônomo que cria as informações, no outro é quem tem os endereços atribuídos, diz qual é o sistema autônomo que vai publicá-las. Esse é um conceito diferente. E como eu falava, no caso do IRR, no do LACNIC, pega todas as informações do banco de dados da RPKI e gera automaticamente, e vocês manualmente vão definir os SSECs, como já vimos que tem vários definidos. Vou mostrar um exemplo do uso de BGPQ4. Vamos fazer com outro SN, que está no chat. Vamos ver. Lembrei do exemplo que eu mostrei do LACNOG, onde temos o SSEC. Este SSEC, o RPKI permite do Zoom que tem esses sistemas autônomos 28.000, 28.001 e assim por diante. Se eu quisesse permitir um SL gerado com esses sistemas autônomos, o que eu faço, por exemplo, eu vou consultar o IRR do LACNIC, coloco o -6 para que me ofereça os resultados em IPv6. Essa é uma lista de acesso que pode ser denominada como quiserem. E aqui eu coloco o SSEC que a gente acabou de visualizar. E se isso funcionasse, deveria me apresentar as redes de IPv6. Aqui podemos mudar o nome, porque não tem nada a ver com 502. Isso gera uma lista de acesso para permitir os endereços IPv6 dos sistemas autônomos referidos nesse SSEC, mencionados no SSEC. Lembram do SSEC? É esse aqui. O que foi que fez essa linha? Pegou cada um destes sistemas autônomos e expandiu a lista de endereços IPv6 que os route objects de cada um deles têm. Se eu fosse fazê-lo manualmente, tinha que pegar o 28.000, pegar a lista, depois 28.001 e fazer a lista, o 12.654 e assim por diante. E também com todos eles. E com este comando, vocês já fazem isso rapidamente e podem aplicá-lo na interface de entrada do router e configurar esse filtro. Com isso já ficaria, com isso seria suficiente. Podem fazer a mesma coisa para IPv4. Vamos remover o -6. E aqui, então, vai apresentar a lista de endereços IPv6 associadas a todos esses sistemas autônomos que tínhamos. Isso eu tenho no formato Cisco aqui, mas podem usá-lo em outros formatos. Por exemplo, o MikroTik, que é um caso bem comum. Aqui vocês veem um formato de lista de acesso em MikroTik. Poderia ser também Juniper. Isso vai depender do que vocês usarem. Aqui estamos com Juniper. Eu acho que com isso já conseguiram talvez entender melhor como funciona. Aqui, por exemplo, isto
Se vocês tiverem um router Juniper, gera a lista de acesso no formato do Juniper. Isso vocês podem aplicá-lo às sessões BGP que tenha com esse sistema autônomo na entrada e você já tem as informações faltantes que assinalamos antes. Bom, agradecemos aos participantes remotos, a José Vélez e Henry Galindo, pelos ASNs que nos mandaram. Não conseguimos consultá-los, mas vamos usá-los para outro demo que vamos fazer mais adiante na parte de RPKI. Continuamos, então, com a nossa apresentação. Concluímos o demo do IRR. Aí les mostramos. Aqui deixamos com vocês, como assinalou o Guilhermo, faz pouco, no site do evento. Se vocês entrarem no tutorial, vão conseguir fazer o download da apresentação que estamos mostrando. Aqui vocês têm todas as referências, os documentos que usamos para tudo que mostramos até agora, ferramentas que vão ajudá-los para gerar o primeiro IRR do LACNIC, para criar seu objeto, seu SSEC, os objetos que visualizamos, o Route e Route 6. Temos a ferramenta que vai explicar bastante bem os queries e tudo o que Guilherme explicou para fazer a consulta do IRR e dependendo do tipo de equipamento, para fazer consultas específicas. E agora vamos passar para a parte de validação de origem. Estou mais focado no mecanismo do uso de RPKI. Já vimos tudo o que era IRR, sabíamos que é um banco de dados. Tem muitos bancos de dados e nesses Internet Routing Registries, onde podemos incluir as informações, onde estamos fazendo as explicações de nossos prefixos e ver onde temos a permissão, o direito de publicar esses prefixos, fazer uso desse objeto que é o SSEC, que nos possibilita mostrar os AS por onde vamos oferecer trânsito e que permitimos. E já temos diferentes mecanismos que dependem da nossa gestão de gerar esses objetos no banco de dados para conseguir dar uma resposta a esse tipo de incidentes que a gente viu no início. Vamos passar para a parte de RPKI e quero mostrar a infraestrutura que nós temos de validação de origem. Aqui o que queremos mostrar é como funciona essa parte do RPKI. De fato, no RPKI temos estes dois grandes temas, o que é uma infraestrutura de validação que estamos visualizando aqui e a criação dos certificados digitais que são os ROAs. Guilhermo, o apelido dele é Ticho, já tinha explicado e falado sobre os certificados digitais e como funcionava o esquema de assinatura dos certificados. Então é importante que a gente leve isso em conta. Uma coisa é assinar o nosso certificado, gerar nossos ROAs, que os ROAs dependem de como estou publicando os meus recursos, sob qual origem, qual sistema autônomo, e outra complementar a infraestrutura de validação que temos aqui. Bom, certamente é preciso que vocês entendam de onde vêm essas informações, de onde são os ROAs, para que em algum momento os routers, que são os que têm essas tabelas de roteamento, conheçam ou tenham informações sobre o estado das rotas ou possamos aproveitar de alguma forma as informações que temos em RPKI. Então, vamos verificar que temos uns repositórios, que estão os que vemos aqui no slide, que vão hospedar cada um dos registros de internet no âmbito regional, no nosso caso, para a América Latina e o Caribe, o LACNIC, mas para cada um dos demais registros, que são 5 no mundo, que administram esses recursos IP, endereçamento IPv4, IPv6 e números de sistemas autônomos, que também têm seus repositórios com as informações de todos esses certificados. Esses repositórios
são hospedados em cada um dos registros, o RIP para a parte da Europa, a FRENIC para a África, a APNIC para a Ásia Pacífico e a ARIM para a América do Norte. Esses repositórios vão se alimentando a cada tanto tempo, dependendo de cada um, com os certificados que tenhamos gerado com nossos recursos. Vai inserir essas informações nos repositórios. Vamos ter um software que vamos conhecer como os caches validados, que vai se encarregar de fazer as consultas nos repositórios e trazer as informações locais dos certificados digitais existentes, que já foram criados. Esses caches validadores vão fazer as consultas aos repositórios e nós vamos ter esses caches operacionais na nossa infraestrutura. O intuito é que ele esteja inserido na nossa infraestrutura e que possa se conectar de alguma forma com o nosso roteador. Com qual roteador deveria se conectar esse cache validador? Com os roteadores, onde a gente recebe a tabela de roteamento. Então, também estamos falando de uma das boas práticas no que diz respeito ao roteamento, é que é anúncio completo das tabelas de roteamento e não uma rota incompleta e não uma rota por padrão, porque senão não poderemos conhecer todos os segmentos que recebemos, nem tomar decisões sobre o que vamos fazer com a validação de origem. Então, vamos ter esses caches validadores na infraestrutura. Esses caches estarão hospedados localmente e vão se conectar com nossos routers, alimentando esses routers com as informações obtidas localmente dos ROAs, dos certificados digitais. Essas informações normalmente usam o protocolo RTR para informar os nossos routers e dessa forma nossos routers vão conhecer as informações e vamos começar a verificar um atributo adicional na nossa tabela de roteamento, que é o atributo de validação. Então, vamos ter um atributo adicional na tabela BGP, que a gente vai visualizar com as informações do estado de validade. Com essas informações, por meio de atualizações, com mensagens que os routers mandam para os outros routers, também poderão informar os demais routers sobre a informação da validade das rotas que estão aprendendo no âmbito do BGP. E todas essas informações vão obtê-las do cache validador. Quando os routers recebem essas informações dos caches, então teriam uma tabela com informações do que recebem desse cache validador de todos os ROAs que foram criados. É uma tabela com entradas múltiplas, com todos os certificados digitais, onde vamos ter segmentos IPv4 e IPv6 que foram criados no âmbito global. É uma tabela muito grande, onde vamos ter essas informações e vai nos mostrar qual é essa rede IPv4 ou IPv6, de que forma está sendo desagregada e se está sendo publicada de forma completa. E temos alguns exemplos, como temos esse prefixo IPv4 200.0.1.12.0, que é um prefixo 22, mas está se desagregando com 24, e o sistema autônomo 65.501 está publicando esse prefixo /22 ou /24. Isso já é um ROAS que já está cobrindo todos esses anúncios que podem ter do 22 até o 24. No caso do exemplo para IPv6, temos um /48 que só está sendo gerado o certificado para que seja anunciado pelo 65.502, e assim é uma tabela com entradas múltiplas que nós vamos ter nos nossos routers. Com essas informações, será possível
BGP. Vamos visualizá-lo bem no laboratório do período da tarde, mas é um atributo adicional que vai ser acrescentado à nossa tabela de roteamento. Com base nisso, o que temos que levar em conta para definir o nosso ROA é, para começar, quem são os responsáveis de gerar os certificados digitais, os ROAs? Bom, todos aqueles que têm recursos IP atribuídos, IPv4 e IPv6, recursos IP em geral, qualquer um que tiver esses recursos tem responsabilidade de gerar os ROAs. Semanticamente, o ROA poderia ser equivalente ao que a gente visualizou no IRRs, nos objetos route e route 6, onde é associado um ASN de origem com as informações do segmento publicado pela CN. Uma coisa importante que temos que destacar é que antes, quando usávamos recursos IP, IPv4 e IPv6, que tinham sido subalocados, por exemplo, eu sou um usuário final, uma universidade, e uso o endereçamento para publicar os meus serviços atribuídos por meu provedor de serviços de internet, não é um endereçamento que eu comprei diretamente do LACNIC. Antes, nós dependíamos de que o provedor de serviços que tinha me atribuído esses segmentos fizesse a criação dos certificados digitais. No entanto, a partir de uma política aprovada em 2023, a partir daí, as entidades que têm subalocações de segmentos possam criar seus próprios ROAs no portal do MILACNIC. Então, não apenas que eu tenha conseguido esses prefixos diretamente do LACNIC, mas que se me fizeram uma alocação e eu tenho uma subalocação que me entregou o meu provedor de serviços de internet, por exemplo, eu poderei criar o ROA no portal do MILACNIC e criar esse certificado digital. de lo que veíamos en el modelo. Em oposição ao modelo do IRR, neste caso, o ROA é realizado por quem possui os recursos IP, os segmentos IP. No IRR, os objetos eram realizados pelo dono do ASN, se vocês lembram bem. É importante que vocês levem isso em consideração. Isso eu já referi, portanto, vou passar rapidinho. Temos que levar em conta que se a gente se focar no exemplo da rede 203.0.112.0/22, saber se esse /22 está sendo publicado de forma sumarizada ou resumida, ou estamos desagregando blocos 23, 24, e com qual sistema autônomo estão sendo publicados. Sempre estou fazendo as publicações desse segmento de rede com meu sistema autônomo, ou também estou permitindo que outros sistemas autônomos publiquem alguns desses segmentos. Tendo essas informações, vamos gerar os ROAs, e vamos, então, ter que ter clara essa política para não fazer que nossas publicações não sejam válidas ou fiquem inválidas. Então, essa é a política que a gente tem que seguir. Qual é o sistema autônomo com o qual estou originando os meus prefixos, com qual sistema autônomo estou anunciando, ou diferentes sistemas autônomos, e como se sumarizado, desagregado, eu tenho que saber. Se a gente respeitar essa política, vamos ter nossos certificados criados corretamente, vão ser validados, e se validássemos num cache validador, vamos ter que ter esses ROAs criados, e a informação que vai receber nosso roteador é de uma rota num estado válido. Aqui também não dá para ver muito bem, mas aqui temos as informações. De qualquer maneira, fica o passo a passo, os recursos da apresentação, passo a passo sobre geração dos certificados a partir do portal do LACNIC. Lembrem que vocês têm um usuário e uma senha no portal do LACNIC para administrar seus recursos. Entram no portal, há diferentes usuários, há técnicos, administrativos. A ideia é entrar com o usuário técnico. Aí vocês vão ver do lado esquerdo da tela o serviço de RPKI, e aí terão então a informação sobre como gerar ROAs.
Podem ser feitos em grupo, pode ser feito individualmente, vai depender de como vocês forem fazer a sua publicação. Quando forem gerar esse ROA, o certificado, aqui eu estou mostrando o Looking Glass, o do RIP. Aqui vamos poder visualizar a situação de todos os nossos prefixos para os que já criamos certificados, se estão no estado válido, se há prefixos com estado inválido, ou se temos alguns unfound ou not found que precisem ainda gerar ROAs. Essas ferramentas vão ficar à disposição com a apresentação. Não sei se teremos tempo para a demo ou se passamos as perguntas e fazemos a demo na volta do break, do intervalo. Bom, temos uma pergunta para o público. Uma pergunta ao público. Aqui temos... Bom, já fizemos a revisão, vimos as informações teóricas, também a demo do IRR e os mecanismos que usamos para validação dessa estrutura global que temos no Manners. Vamos fazer uma pergunta, então. Vamos ver quem ganhou o primeiro prêmio que temos no nosso tutorial no dia de hoje. Sandri? Temos Sandra Regis, faz parte da equipe do LACNIC, e ela vai ajudar-nos a entregar o prêmio. O primeiro prêmio é bem significativo. Faremos a primeira pergunta, então. Uma pessoa que tiver a resposta, se estiver na sala. Infelizmente, os participantes remotos não podem participar, porque não podemos entregar o prêmio. Mas aqueles que estiverem aqui, aproximem-se do microfone e deem a resposta. A pergunta, antes de sair para o intervalo, virá agora. Na volta faremos outra pergunta e entregaremos outro prêmio. A pergunta então é: quem cria os objetos no IRR? Quem cria os ROAs no sistema RPKI? O administrador do ASN ou o administrador do prefixo? A ideia é que cheguem perto do microfone e digam quem cria o objeto no IRR, quem o cria o ROA no sistema RPKI. Peço, por favor. Volto a ler a pergunta. Por que você não projeta a pergunta na tela? Acá les voy a compartir. Aqui vou compartilhar então a pergunta para que vocês possam lê-la. Pensem na resposta. Nós dissemos várias vezes isso hoje, enquanto fazíamos a apresentação, na última meia hora. Bom, aqui temos, boa tarde, ou bom dia, o administrador do recurso IP. A administradora de recursos IP cria o quê? Pode criar o objeto e pode criar o ROA, porque pelo que vi não é preciso trazer um ASN. Se eu não tiver o ASN, posso dar permissões aos provedores de upstream. Como é o seu nome? Álvaro Santos, da Costa Rica. Em parte você tem razão, mas você está deduzindo, ou seja, porque ele tem um recurso já é dono de um ASN. Não necessariamente. Você diz que o dono do endereçamento IP pode criar o objeto e pode criar o ROA. Isso. Parcialmente correto. Correto ou incorreto? Parcialmente correto.
Vamos ver a resposta do colega que está atrás e já vamos fazer o esclarecimento. Bom dia. Quem cria é o administrador do ASN. Cria o objeto no IRR ou cria os ROAs no sistema de RPK? No IRR. Também é parcial. Vamos deixar os prêmios para o tutorial da tarde, pelo visto. Vamos explicar? Não veio mais gente para o microfone. Vamos completar a resposta. A resposta deve estar completa. Precisamos que digam quem cria no IRR e quem cria os ROAs no RPKI. O dono do recurso IP cria o ROA no LACNIC. E o outro é criado pelo maintainer no IRR. Essa resposta é correta. De fato, lembrem, a diferença é... Como é o seu nome e a sua organização? Oscar Hernandes, Cable Color de Honduras. Parabéns, Oscar. Sandra? Passo o microfone a Sandra, então. Mas para esclarecer, temos que lembrar que no IRR é o maintainer ou o dono do ASN quem tem a responsabilidade de criar os objetos. Ao contrário do RPKI, se não temos um sistema autônomo, mas temos recursos IP, nós somos os que temos a responsabilidade de gerar o ROA, que é o recurso IP, IPv4, IPv6, para gerar o ROA. Com um recurso IP, para gerar o objeto no IRR não será possível. Alguma coisa a mais? Sandra? Bem curtinho para não tomar mais tempo do break. Eu sou Sandra Regis, faço parte da equipe de capacitações. Agora, bom, vamos passar alguns presentes para premiar as respostas, mas temos a plataforma educacional do LACNIC, o MILACNIC. Eu estarei às 11 da manhã no stand, bem perto da feira comercial, bem perto da entrada. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre os cursos online que nós damos, vou estar atenta e à disposição para qualquer dúvida que tiverem. Muito obrigada. Muito bem, obrigado, Sandra. Passamos então ao intervalo e na volta temos outra pergunta e depois então entregamos uma xícara térmica. Fazemos uma pausa de 30 minutos. O coffee break é na sala que está na frente da zona dos stands e também na sala em frente à plenária. Voltamos às 11h30, hora local, para continuar com o tutorial.